Muito boa noite, queridos companheiros. É uma alegria muito grande para todos nós estarmos aqui com vocês, mais uma vez, porque eu já estive aqui. A partir do momento, nós somos fiéis ao trabalho. A partir do momento que a gente bota o pé na casa e ninguém diz para a gente, não quero mais você aqui, a gente permanece, né? Então, por isso que estamos hoje com esse número de casas tão grande, divulgando essa doutrina. Este grupo, este trabalho, pertence ao Centro Espírita Leon Denis. É uma tarefa que o Centro Espírita Leon Denis tem com a espiritualidade. Trabalhar intensamente pela divulgação da doutrina espírita, principalmente Kardec. E para que vocês saibam que não estamos assim, fazendo nada fora do contexto da espiritualidade, e ele citou o nome do grupo, Leopoldo Machado. Leopoldo Machado, juntamente com Francisco Spinelli, vocês conhecem Francisco Spinelli? Então, esse espírito, ou esses espíritos, começaram em 1950, mais ou menos, abriram, né, aliados à FEB, naturalmente, no Rio de Janeiro, eles sentiram a necessidade de percorrer o Brasil para abrir novas casas e também fazer o trabalho de unificação, o trabalho de união das casas espíritas, abrir novas federações. Leopoldo Machado permaneceu no Brasil, no Rio de Janeiro, e Francisco Spinelli é esse grande trabalhador do Rio Grande do Sul, junto com Ângelo Aguarô e José Simões, né? José de Simões, né? Mais ou menos, com esse nome que eu me atrapalho de dizer. Mas é José Simões, né? São três. Vocês conhecem? Então, nós, assim, precisamos conhecer, porque eles são incansáveis trabalhadores de Jesus na divulgação da doutrina espírita. Para que se abrem casas espíritas? Para divulgar a doutrina espírita. Porque é a doutrina da fé raciocinada. É a doutrina que ajuda os espíritos a crescer, entendendo a sua realidade espiritual. Por isso, meus irmãos, será, se Deus quiser sempre, incansável para nós essa tarefa abençoada que a espiritualidade amiga da nossa casa nos deu como tarefa. O grupo hoje está no Rio Grande do Sul com 20 pessoas, né? Mas é um grupo maior, porque nós divulgamos também esse trabalho em Minas Gerais, no Espírito Santo, São Paulo, em vários estados, né? Como eu disse, aonde nós vamos e nos aceitam. Eu acredito que todo espírita entende a necessidade, ou toda casa espírita entende que a necessidade há de divulgar a doutrina. Aliás, Evangelho capítulo 20, missão dos espíritas, é o ide e pregai. Então, por isso, vamos pregar o Evangelho hoje. A nossa responsabilidade está no tema infortúnios ocultos. Esse tema se encontra no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, naquela expressão de Jesus, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. E como sempre gostamos de iniciar os nossos trabalhos, nós lemos um pequeno trecho do Evangelho. Então, para não lermos a lição que vamos comentar, porque é um tanto longa, vamos ler o fazer o bem sem ostentação, que é a anotação de Mateus, que está no Evangelho, que inicia o capítulo, não é? Então, diz assim para nós: guardai-vos de fazer as boas obras diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra forma, não recebereis a recompensa de vosso Pai que está nos céus.
Quando, pois, derdes esmola, não façais tocar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Mas, quando derdes esmola, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, para que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos dê a recompensa. Então, meus irmãos, esse pequeno trecho já une os nossos pensamentos no objetivo de compreendermos os ensinamentos de Jesus. Então, o que Jesus está mostrando aqui para nós? O que ele quis dizer com relação, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a mão direita? Olha, as duas mãos fazem parte de um mesmo corpo, de uma mesma cabeça, de um mesmo espírito. Mas o que ele queria dizer com relação a essa prática? Até mesmo a questão da esmola, aqui no Evangelho, no capítulo 16, tem uma mensagem que diz assim: quando Jesus precisou usar o termo, falar da esmola em ajudar o outro, é porque naquela época não haviam as indústrias, os comércios, os meios de ganhar dinheiro, como hoje, de trabalhar, para desenvolver, para que possa a criatura ganhar o seu próprio sustento sem depender do outro, Porque ainda, muitas vezes, é humilhante. E o que tem o infortúnio oculto com isso? É o maior exemplo citado no Evangelho, que vem falar para nós minúcias dessa prática de ajudar o outro de forma oculta, ou de forma que a mão esquerda não saiba o que a mão direita faz. Dentro de uma simplicidade, dentro daquele objetivo, daquilo que Jesus fazia, para ajudar o próximo, ajudar pelo amor ao outro. Então, sem nenhum movimento de orgulho, de vaidade, de prepotência, de egoísmo, que ainda impera nos corações. Então, é citado no item 4, no item 4 do Evangelho, uma história, de um caso, uma situação de uma senhora da sociedade de Paris, que realiza esse fazer o bem sem ostentação de forma muito bela e que vem ajudar a gente a pensar, a raciocinar. Vamos lembrar, a doutrina espírita é esta doutrina de fé raciocinada, nos convidando a raciocinar, a pensar, para perceber as minúcias, perceber os ângulos da vida, das situações, para que cheguemos à aplicação das leis divinas de uma forma que faça a nossa felicidade, o nosso progresso. E essa lição, ela, como diz Kardec para nós em o livro Céu e Inferno, quando cita o livro Céu e Inferno, quando lá nos Espíritos Felizes, que no Céu e Inferno nós temos aquela classificação que Kardec faz dos espíritos de vários níveis. Mas nos Espíritos Felizes tem a história relatada por eles da Condessa Paula. E diz no Céu e Inferno que a atitude dessa mulher, citada no Evangelho, nos infortúnios ocultos, pode-se considerar que é a Condessa Paula. Quem foi Condessa Paula? Um espírito que viveu na França, passou pela prova da riqueza, da beleza e do poder, e cumpriu com o seu dever. E ela mesmo, no próprio Céu e Inferno, ela relata o seu histórico, ela relata muitas coisas importantes, interessantes para nós aprendermos.
mostrando que, mesmo encarnado, mesmo imperfeitos, podemos também aprender com esses espíritos. Mas vejam só, vamos ver alguns ângulos que ela traz para nós o aprendizado. Todos nós já sabemos da necessidade de fazer o bem. E todos nós sabemos que só fazendo o bem é que traz para nós uma satisfação íntima. Ninguém tem satisfação íntima, ninguém sente uma felicidade interior fazendo o mal. Não é isso? Catuca a consciência de uma forma incomodativa. E fazer o bem é o que realmente alimenta a nossa alma. E os espíritos dizem para nós que só o bem salva. Se os espíritos estão nos ensinando isso, nós precisamos aprender a avaliar essa coisa gostosa, essa felicidade íntima que está em nós quando nós fazemos o bem. Eu estou lembrando agora de uma afirmativa do nosso Ângelo Aguarode. Olha que coisa boa, esse espírito que está aqui na região de vocês trabalhando intensamente. Em sua obra, chamada Grandes e Pequenos Problemas, esse espírito estuda profundamente a caridade, a prática do bem. Então ele ensina desde a prática do bem, egoisticamente, que é o que ainda acontece conosco. Porque mesmo assim, dá uma coisinha de felicidade na nossa alma, né? Até a benevolência na atitude dos espíritos altamente superiores. Ele estuda, procurem conhecer. É um livro editado pela Federação Espírita Brasileira. Grandes e Pequenos Problemas, de Ângelo Aguarode. Esse espírito, eu quando estudei essa obra, me apaixonei pelos espíritos. A gente se apaixona pelos espíritos. É uma coisa muito interessante. Mas veja bem, aí essa necessidade que nós temos de fazer o bem, e meus irmãos, é fazer o bem sem ostentação mesmo. Porque fazer o bem com ostentação não dá para a nossa alma esta alegria íntima, esta coisa de consciência tranquila. E é isso que a nossa querida irmã do Evangelho vem mostrar para a gente. Porque ela mostra o quê? Como é que é hoje? Como é que hoje a gente faz o bem? Né? Diz aqui o trecho do Evangelho. Nas grandes calamidades, a caridade se manifesta e surgem generosos movimentos para reparar os desastres. Porém, ao lado desses desastres gerais, existem milhares de desastres particulares que passam despercebidos, como de pessoas em seu leito de dor, sem se queixarem. São esses infortúnios discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe descobrir sem esperar que venham procurar ajuda. Então, olha, só esse trechinho aqui, nós levaríamos mais de hora para analisar. Por quê? Porque aqui está uma realidade muito grande. Quantos de nós só se movimenta para fazer alguma coisa quando acontece uma enchente, um desastre muito grande, uma calamidade? E é interessante que no Livro dos Espíritos tem uma pergunta. Por que Deus fere a humanidade com esses desastres, com essas situações? Destruição, né, natural. Aí a resposta dos Espíritos é para a humanidade andar mais depressa. Quer dizer, nós ainda precisamos ser sacudidos em nossos sentimentos para enxergar que o outro precisa da gente. Né? Aí, quando acontece uma coisa dessa, aí a gente corre, mesmo para dar aquilo que está juntado lá em casa. Né? Quando acontece. Mas a nossa amiga, Condessa Paula, ela vem mostrar que diante, né, paralelamente a esses, primeiro que esses desastres estão acontecendo todo dia, toda hora, não é? Mas o sentimento do amor ao próximo, fazer o bem para ser feliz,
tem que ser diário. Por isso, precisamos enxergar os infortúnios ocultos. O que são infortúnios? Infortúnios ocultos. Sofrimentos, carência, necessidade, dores, sofrimentos, angústias. Essa coisa que a gente tem vivido aí, e não sabe o que fazer. Aí cai na ansiedade, cai na depressão, não é? Porque não enxergamos que é o bem que faz a nossa felicidade. Agora, o bem para fazer a nossa felicidade não pode ser esporádico. Tem que ser diário. Diariamente. E uma coisa que ela mostra aqui pra gente. Não é esperar bater na nossa porta. Quando acontecem as calamidades, é como que a gente está esperando bater na nossa porta para a gente se movimentar de fazer alguma coisa por alguém. Nós mesmos, diariamente, se avaliarmos a nossa vida dentro desse quadro de provas e expiações que a gente vive, todo dia a gente precisa de alguém na nossa vida. Todo dia a gente precisa de uma palavra amiga, de um estímulo, de um amparo, principalmente quando a enfermidade assoma em nossa vida. Não é? Quem de nós não deseja isso? Quem de nós não precisa? Então, ela vem mostrando para nós essa particularidade. É não esperar que busquem, é preciso buscar. Por isso, é o movimento diário. E o que fazia a Condessa Paula na França nessa época? Ela era jovem, bonita, desencarnou com 36 anos. Tinha uma filha, que é relatada aqui no texto do Evangelho. O que fazia a Condessa Paula? Que está também relatado aqui no Céu e Inferno. Ela era uma pessoa, como eu disse, ela passou pela prova da riqueza, da beleza e do poder. Ela era esposa de um conde. E a esposa de um conde, na sociedade, tinha tanto valor, tanta consideração quanto o próprio conde. E ela conta no relato que ela, naquela época, a mulher não trabalhava, principalmente esposa de conde, das autoridades. Então, ela, por não trabalhar, ela recebia uma mesada do marido. Ela recebia uma quantidade lá de dinheiro para ela suprir a casa, como é relata aqui no Céu e Inferno. Ela suprir a casa, atender os empregados e também se arrumar de forma bela para se apresentar diante do marido na sociedade. Então, relata o Kardec, no Céu e Inferno, que ela utilizava os 100%, dos 100% que ela recebia, a metade, ou hoje revendo o Céu e Inferno, ele diz, a maior parte do que ela recebia do marido, o que ela fazia? Ela tinha uma carruagem completa de tudo que necessita um atendimento do ser humano. Alimento, roupas, tudo, remédios, tudo que era necessário para ela atender aquela população pobre da França. E eu conheço uma pessoa muito chegada a mim, casada com um francês, que ela disse para mim, olha, essa pessoa até hoje é muito considerada na França por conta dessa atitude que ela tinha. Então, ela tinha essa carruagem completa, até trabalhos manuais ela levava e dava para as assistidas, quando estavam com um problema, com marido doente, filho doente, e também elas não podiam trabalhar, elas vendiam aqueles trabalhos manuais para ganhar alguma coisa. Então, essa carruagem saía diariamente. Esse trabalho era feito. Então, é como
a gente tem que observar, ela ia em busca da carência, de fazer o bem, de atender a dor do semelhante. Nós ainda, no nosso egoísmo, no nosso comodismo, né? Não só no nosso egoísmo, mas no nosso comodismo, nós ainda não temos uma noção muito clara do que seja o bem. Uma vez, uma conhecida nossa, ela tinha assim, né, tão engraçado. Todo dia a pessoa passava na porta dela e pedia comida. Aí ela ia, dava comida para ele, fritava ovos, dava para ele, né? Não tinha carne, que já tinha terminado o almoço, mas ela ia lá com boa vontade, fritava ovos. Um dia, aí ela dava o alimento e ia para dentro. Um dia, quando mais tarde ela volta, o ovo estava jogado lá em cima das plantas, né? Aí ela fala assim, não faço mais o bem, não dou mais ovo para ninguém, não dou mais comida para ninguém. Não é essa a atitude. Cadê a misericórdia? A compreensão da enfermidade moral do outro, da limitação do outro. Por isso, Condessa Paula, ela mostra um outro ângulo para nós aqui, né? No infortúnio oculto. Ela ia buscar, porque ela sabia daquelas dores e sofrimentos. Outro ângulo que eles mostram aqui é assim: quem é essa mulher de ar distinto, com um traje simples ainda que bem cuidado, seguida de uma jovem também vestida modestamente? Ela entra em uma casa de aparência miserável, onde sem dúvida é conhecida, porque à porta é saudada com respeito. Para onde vai? Sobe até a água furtada, que é um estilo de moradia, né? Das criaturas na época. Lá mora uma mãe de família, cercada de seus filhos pequenos, e à chegada a alegria aparece em suas faces emagrecidas. É que ela vem ali acalmar todas as suas dores, traz o necessário, suavizado por doces e consoladoras palavras que fazem com que a sua ajuda seja aceita sem causar vergonha. Vamos guardando os detalhes. Porque esses infortunados não eram mendigos de profissão. Hoje nós temos mendigos de profissão na nossa sociedade. Né? Mas o que ela mostra aqui? Ela ia lá porque ela sabia da verdadeira dificuldade daquelas famílias na França, né? Como tem no nosso Brasil, de montão. Como é que a gente vê essas criaturas? Né? Com muita facilidade a gente julga, a gente diz que são preguiçosos, não são malandros, são isso, são aquilo. Quando eu tenho o verdadeiro sentimento do bem na minha alma e já compreendi o fazer o bem sem ostentação, eu vou enxergar isso com simplicidade e humildade, que é o que esse espírito apresentava. Quando tendo como costume da sua vida social, como diz assim, ela era mulher do mundo, no sentido de viver a vida de sociedade. Mas no momento da caridade, no momento de ir aos corações sofridos, ela vestia-se simplesmente para não escandalizar, para até mesmo não criar uma expectativa do pedinte com relação a me ver cheia de roupa bonita, cheia de joia, né? Não é que eu vou andar maltrapilha ou mal arrumada, mas não utilizar aquele recurso que ela utilizava para se apresentar na sociedade, não é? Mas ia simples, era simplicidade e humildade. E ainda levava a filha, porque a filha, vendo a mãe fazer, tinha vontade de fazer também. Exemplos para os nossos filhos. Muitas vezes nós encontramos as mães, os pais, não consigo levar o fulaninho para o centro. Né? Por quê? Porque a gente não exemplificou antes.
Não é ir para o centro. Mas o que você já ensinou para ele da ideia de Deus? Da ideia do bem? Da necessidade do bem? Da necessidade da busca de Deus em sua vida? Se você não dá a ele uma diretriz, como eles vão aceitar? Por isso que o exemplo arrasta. A palavra ensina, mas o exemplo arrasta. Então aqui, Condessa Paula, ela vai mostrando. A outra particularidade, né, como a gente viu, sem deixar o outro constrangido. Na época de Jesus foi preciso usar a esmola. Mas hoje, como diz o Evangelho, a esmola humilha. Né? A esmola humilha, muitas vezes. Então, é preciso nós enxergarmos esses ângulos. E outra coisa, o que ela faz? Ela não só atende a família de forma que dê a essa família a tranquilidade, né, de naquele dia não passar fome, ou aqueles dias, não citam aqui a quantidade de alimento que ela dá. Mais interessante, o pai de família estava enfermo, internado no hospital. Então, ela não se limitou somente de ir lá atender a família. Ela vai ao hospital tranquilizar o pai de família, para que ele possa ter uma tranquilidade de restabelecimento. Faz parte da caridade. Então, Condessa Paula, ela exemplifica para nós aquilo que Jesus ensinou. Quando derdes de comer, de beber, de vestir, quando fordes visitar nos hospitais, nas prisões, é a mim que o fazeis. Isso é a nossa atitude diante dos nossos irmãos em humanidade. Nós estamos numa humanidade juntos, porque somos iguais. Quando vamos a essas comunidades, aí eu vou citar para vocês o que nós ouvimos lá dos nossos benfeitores. Nós temos um atendimento social que tem mais de 400 famílias, muito carentes, né? Família de morro e tudo. Graças a Deus, temos um trabalho desse teor. E temos também um trabalho do grupo Condessa Paula, que é esse assistidos de rua. Né? Gente, isso é coisa muito séria na nossa sociedade. Então, o nosso querido Baltazar e nosso querido Dr. Herman, ele disse um dia assim, quando nós começamos a fazer encontros sobre a obra social, né? Na nossa casa a gente faz encontro de tudo, de todas as obras de Kardec, porque os espíritos mandaram a gente estudar muito. E um dia, até assim, dando um parênteses, o altivo perguntou assim para eles, Baltazar, por que nós, além das palestras, além dos cursos, nós ainda precisamos fazer os encontros? Sabe qual foi a resposta dele? Os homens estão muito atrasados em conhecimento de vida espiritual. Então é preciso não só convidá-los, mas também dar-lhes o material. Por isso a gente faz encontro. O encontro tem apostila, para que o público nos acompanhe, para que o público raciocine conosco. Estamos aprendendo a seguir Jesus, a compreender Jesus, a praticar o que Jesus ensinou para nós, através da fé raciocinada. Então, voltando aqui, é preciso essa nossa atitude, né, de buscar. Aliás, deixa eu dizer o que Baltazar disse para a gente. Vocês se acham melhores do que eles, que são os assistidos, porque se vestem melhores, vocês podem ir à escola, vocês se alimentam melhores, a nível material. Podem ir à escola, mas a nível espiritual, são todos espíritos em provas e expiações. Por isso que a lei de Deus, da dor ou da alegria, é a mesma para todos. Está lá na lição do dever. A dor é um mecanismo divino
que iguala a todos nós. O que dói no pobre, dói no rico. A mesma dor, mesmo sofrimento. Perda de entes queridos, dói tanto num quanto no outro. Qualquer perda, dói tanto num quanto no outro. Doença, câncer. O câncer que está aí trabalhando os perispíritos da humanidade, não é? Está limpando o perispírito. E a gente não compreende isso. Porque a gente não procura compreender os mecanismos divinos. A gente só fica, meu Deus, por que só faz isso comigo? A prática do bem diminui essas dores. Diminui até o câncer, quando há fidelidade ao bem. Por isso que só o bem salva. Mas é essa atitude que nós temos de fazer o bem. Fora da caridade não há salvação. A caridade é uma virtude ativa, porque caridade é amor em ação. Não basta eu dizer que eu amo. Ah, eu amo fulano. Aí a gente pode perguntar, tá bem, o que você faz por ele? Por esse amor tão grande que você tem por ele. Às vezes a gente ama e não tem paciência, não tem tolerância. Né? Não entende nem por que aquele fulano está ali, por que eu gosto dele. Né? Então, por isso, meus irmãos queridos, é preciso nós procurarmos perceber a grandeza desta doutrina na nossa vida. Outra coisa importante aqui, né, é que aí ele vai dizendo, graças a essa mulher, aquela família não vai passar fome, naquele dia já está, né, e ela, diariamente, ela fazia isso, né. Outro ângulo que ela diz aqui. Dali, ela ia ao hospital visitar. Na esquina, uma carruagem à espera, verdadeiro armazém de tudo que leva para os seus protegidos. Aí vem, não lhes pergunta dela para eles, nem sua crença, nem sua opinião, porque para ela todos os homens são irmãos e filhos de Deus. A gente não faz isso? Que religião você tem? Se não é da minha religião, não ajudo. Só ajudo quem é da minha religião. Até viro as costas, porque não é da minha religião. Não pensa como eu, não é da minha classe social. Então, quando a gente utiliza isso, nós não estamos entendendo a igualdade de espíritos que somos. Então, a lei de igualdade, fraternidade e liberdade, que está muito bem descrita em obras póstumas pelo nosso amado mestre Allan Kardec. A gente não aprende as coisas porque a gente tem preguiça mental, né? E é preciso, você tem que dar esse bando de livro aí, mas se estimula, né? Nós temos, porque o grande valor, meus irmãos nossos, está em sermos seres inteligentes do universo, filhos de Deus, com uma determinação divina de conquistar a herança divina, a herança de Deus. Qual é a herança de Deus? Será que é um monte de dinheiro, de ouro, disso, daquilo? Não. Aí eu me lembro daquela lição do capítulo 16, a verdadeira propriedade. Na verdadeira propriedade, nós vamos ver quais são as heranças divinas que nós precisamos conquistar. O que o homem tem verdadeiramente seu? Tudo aquilo que ele pode levar deste mundo. Né? Como somos seres inteligentes, é só a gente raciocinar. Né? Você pode me passar uma toalhinha que está dentro dessa bolsinha? Então, você vê, é a herança divina que precisamos conquistar, é isso, inteligência, sentimento, poder criador que Deus deu para a gente. Só que nós não temos utilizado esses recursos para fazer a nossa e a felicidade dos nossos irmãos. E a Condessa Paula vai mostrando aqui primeiro a questão justamente como ela não pergunta, ela não quer saber que religião, que posição você tem. Ela considera todos os homens filhos de Deus. Nós falamos isso, não falamos? Todo dia a gente fala isso.
Mas como é isso realmente dentro do nosso coração, dentro do nosso entendimento? Como é que é isso? Mal o outro faz lá, dá um escorregão, faz alguma coisa que me desagrada, já não é mais meu irmão. Não pensa como eu, não é meu irmão. Né? E aí, vem a continuidade desse ângulo para o outro ângulo. Qual o seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes, é um nome que nada revela. Isso quer dizer, ela não dizia para as assistidas que ela era uma condessa. Ela não apresentava, por isso ela ia com a roupa simples, de modo simples, humilde, para atender aqueles corações. Ela não colocava título, não dizia eu sou fulana, sou da sociedade. Não sabiam nem onde ela morava, nem de onde vinha. Só sabia que era um anjo bom na vida deles. Né? Então, mas é um anjo consolador. Aí vem a coisa mais bela, gente, mais bela. E à noite, uma sinfonia de bênçãos se eleva para ela até o Criador. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Porque não havia discriminação. Não havia ainda o que há hoje em nós, né? A discriminação e o preconceito. São duas enfermidades de nossa alma. No nível que nós estamos hoje, de inteligência, de capacidade de discernimento, de saber distinguir o bem do mal, de saber que Deus é único, que Jesus trabalha pela humanidade, não era mais para ter briga religiosa. E o pior ainda é briga entre os espíritas. Vamos tomar tenência. Não é? Precisamos realmente fazer esse trabalho de conscientização de nossas almas. Amar os nossos irmãos. Ainda brigamos. Fazemos essas discriminações. Outro ângulo lindo que ela traz aqui é como ela ensina a filha. Como é que a gente faz? A gente pega um objeto, qualquer coisa, um alimento, bota na mão do filho e vai lá, dá lá. Como que o filho está fazendo a caridade. Ela mostra que não é bem assim, não. Não é por aí. Porque quando a filha pede para ir ajudar, olha que interessante, meus irmãos. O Evangelho é algo muito belo na nossa vida. Ela diz assim, para ensinar a filha, né, que a filha quer ir com a mãe, diz assim, a menina também quer fazer a caridade. Mas a mãe lhe diz, o que podes dar, minha filha, se nada tens de teu? Claro, ela ainda não trabalha para ter dela. Tudo que ela tem ainda é da mãe. Tudo que ela tem ainda é da mãe, né? Nossos filhos. Deolindo Amorim, num livro que se chama, não é nosso, não é da nossa edição, mas chama Convite a Reflexões. Ele mostra o que está acontecendo com a sociedade, que é a recrudescência do egoísmo, do Livro dos Espíritos, questão 775. Então, ele diz que o relaxamento dos laços familiares é que tem criado todos esses conflitos, essas situações difíceis de abandono, de separação. A mídia adentra nosso lar, traz os assuntos, né? E as nossas crianças estão lá, sem condições de compreender o que é trazido, principalmente na área da sexualidade, distorcida, confusa, né? Aquela coisa lá só de briga,
Que as novelas é só isso, né? É vingança daqui, é vingança dali, é roubar um, é matar o outro. E as crianças estão lá acompanhando. Então, Deolinda Amorim coloca isso. E coloca também essa questão de crianças que têm caderneta de poupança, têm cartão de crédito, quando eles não têm condições de pagar isso. Aonde vai o pagamento? Na economia dos pais. E ainda, não é que os pais não possam fazer isso para os filhos, mas tem que educar os filhos a saber como ela está educando aqui. Filho, isso não é, você não sabe ganhar isso, por que você quer ter cartão de crédito? Você não tem como sustentar isso. Então, ele ainda coloca a disputa entre pais e filhos para ver quem gasta mais. Isso tudo, meus irmãos, são ângulos que nós precisamos repensar na nossa vida. Não adianta só reclamar que a sociedade está assim, assado, ensopado, que está uma desorganização, né? Então está tudo descartável, casamento descartável, paternidade, maternidade, tudo descartável, por causa do relaxamento dos laços de família, recrudescência do egoísmo. Então voltemos aqui, como é que ela ensina a filha? Você não tem nada de teu para dar, mas você tem algo de teu para dar. Olha que coisa linda. Você tem algo de teu para dar. Se você ajudar a curar as feridas. Né? Tá aqui, ó, vou ler para vocês. O que podes dar, filha? De nada tens de teu. Se eu te entregar alguma coisa para que você dê aos outros, qual será o teu mérito? Na verdade, eu é que farei a caridade. E tu terás o mérito. Isso não é justo. Quando vamos visitar os doentes, tu me ajudas a tratar deles. Ora, cuidar de alguém é dar alguma coisa. Isso não te parece suficiente? Nada é mais simples. Aprende a fazer obras úteis e poderás confeccionar roupas para essas criancinhas. Dessa forma, terás algo de ti para dar. Olha que ângulo lindo e interessante. Não é botar na mão da criança, que a criança nem entende, né? Até Kardec, na Revista Espírita, que eu não me lembro agora qual ano, ele fala dessa posição que a gente tem assim. Você quer que a criança coma alguma coisa? Um pedaço de bolo. Se você não comer esse pedaço de bolo, eu vou dar para o teu amiguinho. Então você instiga teu filho a ter raiva do amiguinho. Porque vai comer o pedaço de bolo que seria dele. Se você não fizer isso ou fizer aquilo direitinho, se você não for bonzinho, se você não obedecer, eu tomo de você e dou para o amigo. Não é por aí. Você instiga a ter. E isso acontece muito entre irmãos, né? Discriminações entre irmãos, que gera raiva. Ainda mais se são inimigos do passado, que vieram para aprender a se amar, aí que derrama o leite, não é? E azeda ainda por cima. Não é isso? Então, eu acho assim, que esse ângulo que Condessa Paula mostra aqui na prática do bem, serve para muitas circunstâncias da nossa vida. Então, meus irmãos, que está acabando nosso tempo, né? Até 8 horas. Até 8? É 8 não, até 9. Ali é 9. Então, vamos lá, já vou encerrar. No seu meio, ela é a mulher do mundo, porque a sua posição assim o exige. Mas ignora-se o que ela faz, porque ela não quer outra aprovação que não seja a de Deus. Então, meus irmãos, voltamos a dizer, né? Ah, sim, olha o detalhe interessante. Um dia, vou resumir aqui. Um dia, uma das assistidas, batendo nas portas para vender alguma coisa, trabalhos manuais, bate na casa dela. E quando dá de cara com ela, né? Fica... Gente, você imagina como é que fica. Aí ela simplesmente... Não fale nada para ninguém. Né? Até para deixar a companheira à vontade. Não fale nada para ninguém. Assim fazia Jesus.
fazer o bem sem ostentação. Quando eu entendo a prática do bem, quando eu entendo que esse movimento da minha vida diário é o que realmente vai construir na minha alma uma estrutura de consciência tranquila e de felicidade, eu vou compreender o bem, fazer o bem sem ostentação. E fora da caridade não há salvação. Como diz o Evangelho no capítulo 15. Não basta não fazer o mal. É necessário fazer o bem no limite das suas forças. E quem de nós não tem oportunidade diariamente de fazer o bem? Vamos descobrir, porque todos temos. Principalmente a partir de dentro do lar. Principalmente a partir de dentro do lar. Porque, por exemplo, citado no Céu e Inferno, Condessa Paula, naquele dinheiro que ela recebia, ela pagava os funcionários. Diz aqui, jamais atrasou um pagamento. Hoje a coisa mais comum é atrasar pagamento, né? A coisa mais comum hoje é atrasar pagamento. 1000 justificativas. Até ela cita na mensagem que ela dá aqui no Céu e Inferno, uma coisa que ela não entendia, por que rico cria dívida? Rico faz dívida. Né? Pessoa rica, pessoas que têm possibilidade, né? Tem possibilidade de pagar e ainda cria dívidas. Como uma coisa que não tem necessidade. Se você tem dinheiro, por que vai juntar dinheiro na poupança e fazer dívida? Acredito que é isso que ela quer dizer aqui na mensagem. Né? E ela, quer dizer, não faltava, assim, seria para ela um peso de consciência se ela relaxasse no pagamento de algum empregado. E outra coisa que ele diz aqui, né? Jamais a maledicência passou pela sua boca. Manchou, marcou, né? A sua fala, a sua palavra. Então, filhos, isso tudo a gente pode até considerar assim. Mas esse espírito era um espírito elevado. Nós seremos também um dia, se nós procurarmos fazer, assim, nos vigiarmos e fazer realmente o bem. Quando essa Paula, para passar por essa prova da riqueza, da beleza e do poder, ela viveu várias encarnações em plena miséria, para se fortalecer no entendimento da necessidade da prática do bem, que foi a força que ela teve nessa encarnação. Então, queridos companheiros, que possamos assim encerrar o nosso estudo, convidando a todos a estudar o Evangelho de Jesus. O Evangelho, ele faz parte da codificação. É claro que o trabalho de Jesus é a codificação, que ela é um trabalho completo de ajudarmos a compreender as leis divinas de uma forma crescente. Cada obra vai complementando a outra obra. Mas o Evangelho, segundo o Espiritismo, ele tem uma característica que nós chamamos assim no atendimento fraterno. É um remédio para você. Leia o Evangelho, reflita o Evangelho, como se você estivesse tomando um remédio receitado pelo médico. Todo dia. E faz efeito, meus irmãos. Porque vai ajudando a gente a compreender, como diz São Vicente de Paulo, aqui nesse mesmo capítulo, esse livro sagrado nos ensina a compreender o devotamento de Jesus à humanidade. Muita paz, que o Senhor nos abençoe.